Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos de volta ao nosso querido e quase esquecido Prefácio do Ictus Podcast. Estou aqui com a Carol Simão e é isso, né, Carol? Vamos voltar com o prefácio, né? Por que a gente resolveu fazer isso? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e a gente voltou com ele. Posso dizer que é porque dá mais audiência? Porque dá mais audiência, porque a gente percebeu que vocês gostam mais do prefácio do que de outros programas que a gente estava insistindo, que a gente tanto gosta de ter. Mas a gente vai dar uma pausa, colocar eles na geladeira um pouquinho, para que vocês fiquem com saudades. Peçam pra gente, ai, por favor, volta lá com a história de pescador, era tão legal. Ah, volta lá com o Causos da Vida, era tão legal. Agora tiramos esses programas e agora em 2022 viemos com o prefácio para compor aí as segundas terças-feiras de cada mês. Eu acho que é legal mudar, né? Também a gente dá aquele ar de... O pessoal fica sabendo que a gente sempre tá em busca de melhorar, né? Então... Até pra gente é um respiro, e é legal, né? A gente gosta de gravar o prefácio. É legal porque a gente pesquisa outras coisas, a gente se preocupa com outros detalhes. Então, vale a pena. E, aliás, o de hoje vai mostrar isso. Mas pra quem é ouvinte aí não tão de longa data, o que é o prefácio? Bom, o prefácio é um programa onde a gente basicamente vai falar de 1, 2 ou mais livros, sem dar spoilers sobre a sua história. Basicamente é isso. Só que como a gente gosta de incrementar as coisas, até pra trazer mais informações pra galera, a gente buscou dar uma incrementada aí, colocar um pouco mais de recheio na coxinha, pra deixar o programa mais completo pro pessoal. Eu gosto de pensar no prefácio como uma experiência que eu tinha bastante quando não existia um negócio chamado coronavírus no mundo, que era ir numa livraria com muito tempo disponível e ficar encontrando os livros. E falar, gostei desse título, gostei dessa capa, deixa eu ver. E aí tem aquela poltroninha que você fica torcendo pra não ter ninguém, sabe? Você pega lá e vai conhecendo o livro. É isso que a gente quer tentar trazer de experiência pra vocês aqui. Então, por mais que a gente já tenha lido o livro, a gente vai, em alguns casos, acho que até a maioria a gente não vai ter lido de verdade, pelo menos pra mim é o caso nos dois aqui, eu não li. Mas a ideia é justamente essa, é conhecer minimamente o livro e trazer para vocês a vontade que a gente tá de ler esse livro. Lembrando que sempre serão livros enviados em um dos planos do Clube Ictus. Sem ter obrigação de ser do Peixe Grande ou do Mar, ou seja, lá de qual for, certo? Por acaso, esses 2 livros que nós vamos falar hoje, eles foram enviados no mês de janeiro de 2022 no plano Mar. Então, esses 2 tiveram uma curadoria do Guilherme Amarino. E a gente vai comentar um pouquinho, só para dar uma complementada mesmo aí pra galera. E se você não é assinante do Plano Mar, ou você não é assinante do Clube Ictus, entra no nosso site, ictus.com.br, dá uma olhadinha nos livros que nós já enviamos, porque tem a lista lá de livros. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, mas, gente, olha, eu posso garantir que são livros de qualidade, a gente pensa com muito carinho, a gente estuda, a gente quebra a cabeça aí pra mandar títulos que gostaríamos de ter nas nossas próprias bibliotecas. Então, não é qualquer coisa, não. Na verdade, a gente acaba tendo, né? O que é melhor ainda. Pois é. Isso aí é a parte boa. Mas agora em janeiro, como a Carol falou, o Guilherme Amarino, ele presenteou a gente com 2 livros no Plano Mar. Às vezes lá vão 1, às vezes vão 2. E os 2 na mesma temática, né? Que é essa questão de mistério, livros de detetive. Mar, na verdade, é mistério, aventura e romance, né? E foi muito legal, porque você já deve ter visto aí no título do episódio, que os 2 livros enviados, um é do Sherlock Holmes, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, é uma coletânea de contos dele, contos menores do que normalmente os livros mais tradicionais dele. E o outro é Arsène Lupin contra... E é engraçado, né? Sherlock Holmes. E a gente deve falar um pouquinho daqui a pouco por que esse Sherlock Holmes. Bom, pra quem me conhece, sabe que eu sou maluca pela Agatha Christie. E ela criou um dos detetives mais icônicos do mundo, que é o nosso querido Hercule Poirot. Mas hoje o Sr. Poirot vai me dar um pouquinho de licença pra gente falar sobre esses 2 detetives. Detetive não, então... um não é detetive não. Calma. Não exatamente. Eu acho que a gente podia começar, na verdade, falando sobre o mais famoso, que é o Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. A gente já teve a experiência de ler um livro dele, Um Estudo em Vermelho, né? Que é muito legal. Tem
literário dele aí no podcast, pode procurar, vai Sim, ser bem sim. interessante. Então, pessoal, só pra você saber e não se preocupe com datas, é só uma curiosidade mesmo. O Arthur Conan Doyle, ele nasceu em 1859 e faleceu em 1930. A gente estava conversando aqui, em off, que antes dele morrer, a publicação dos seus livros, elas foram pré-Primeira Guerra Mundial. Então isso com certeza afetou muito a escrita dele, afetou muito a forma como ele via o mundo, né? Mas esse livro enviado, o Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes, nessa edição que nós enviamos foram 6 histórias, certo? É isso aí, 6 histórias de Sherlock Holmes, histórias mais curtas. Pra quem nunca leu Sherlock Holmes, eu acho que é muito legal começar. Que eu saiba, tem pelo menos 2 livros desses, As Aventuras, que são histórias mais curtinhas. A gente já, como a Carol falou, a gente já gravou sobre um estudo em vermelho quando o Sherlock Holmes é apresentado. Eu acho que é a primeira história de verdade dele. E assim, não é um livro enorme nem nada, é super envolvente, assim, desce que é uma beleza, super suave de consumir esse livro. Mas esse de aventuras talvez seja mais interessante porque eles são mais contos mesmo, é uma coisa mais rapidinha, então você talvez se empolgue mais rápido com a história. Exatamente. Lembrando que também é no Sherlock Holmes que nós somos apresentados ao excelentíssimo Watson, que foi ali o confidente do Sherlock Holmes até onde ele permitia. Na verdade, ele é o narrador das histórias, né? Ele que escreve os livros. O livro é contado em primeira pessoa, mas não pelo Sherlock, pelo Dr. Watson. Então, assim, é bem legal. Eu tô curiosa, na verdade, em ler esse livro, porque, como o Tam falou, as histórias são muito rápidas, são muito fáceis. E eu acho que essa edição que a gente enviou é uma edição muito simples, muito tranquila. Ela é da Príncipes, que é um selo da Ciranda Cultural. Eles mandam muito bem no sentido de que eles pegam histórias ótimas e publicam para uma galera aí que às vezes não tem a oportunidade de conhecer esses autores, né? Porque, vou falar, quando eu era mais nova, eu nunca li Arthur Conan Doyle, nem Sherlock Holmes na minha adolescência, vida escolar. Pois Perdeu, hein, Carol? Mas assim, eu acho que também as capas que a gente tinha desse material eram muito intimidadoras. Não sei se... Olha, eu entendo não pelo livro. Eu lembro que eu era criança e tem um jogo de tabuleiro, até hoje tem, eles vendem, o Scotland Yard. Que são, enfim, é um jogo de tabuleiro com casos que o Sherlock Holmes tem que resolver e nós somos o Sherlock Holmes no tabuleiro. É isso. Mas eu lembro que eu tinha uns primos mais velhos que jogavam e sempre tinha a história do assassinato, a história do roubo, esse contexto. E eu tinha medo da caixa, do desenho da caixa do jogo. Porque era um negócio, pra criança, assim, não era assustador, mas era um negócio misterioso, sabe? Era um negócio meio tonto. Eu não sei se as crianças de hoje teriam isso, porque, enfim, eu era muito mais tonto do que as crianças de hoje são. Bom, mas assim, eu acho que vale muito a pena você parar pra dar uma lida nesse material. Olha que legal, agora que eu acabei de perceber, eu tô com o livro nas mãos aqui, pessoal, então se vocês não estão, dê um Google, coloca aí Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes, é uma capa da Príncipes, ela é uma capa roxinha. O R do Sherlock é um cachimbo. Eu nunca tinha reparado nisso. Afinal de contas, ele tem um cachimbo. Mas ó, a cereja do bolo nessa seleção que o Guilherme Amarino fez foi o outro livro, pelo menos pra mim. Por quê? Há, sei lá, um ano atrás, eu nunca na minha vida tinha ouvido falar de Arsène Lupin. E aí, de repente, começou todo mundo a publicar livros dele. Se você for aí procurar só por Arsène Lupin, você vai ver que tem uma série enorme. Inclusive esse contra o Sherlock Holmes não é o primeiro, tá? Pelo que eu pesquisei, as pessoas deveriam talvez começar pelo Ladrão de Casaca. E aí, quando eu ouvi primeira vez o título Ladrão de Casaca, eu pensei, ele vai roubar um casaco, sei lá. Mas depois eu apurei melhor o conteúdo aí e quem é Lupin, e eu percebi que esse de casaca é pra dizer que ele é um ladrão estiloso. Sabe quando você fala de um jogador, esse cara joga de terno, tipo de Djalminha no meio campo, ou Divino lá na academia do Palmeiras e tal. Aquele cara que tem estilo, sabe? Por quê? O Lupin, ele é de um autor francês chamado Maurice Leblanc, que é contemporâneo do Arthur Conan Doyle. O Arthur Conan Doyle estava lá na Inglaterra. E o Sherlock Holmes, ele fez muito sucesso na época já, enquanto o Arthur Conan Doyle era vivo, no mundo, assim. E com certeza chegou na França, todo mundo sabe que a Europa é um ovo, né?
Se bem que na época não tinha internet ainda, né? Mas enfim, a literatura do Arthur Conan Doyle, ela se divulgou muito fácil. E aí o Maurice, ele falou, nós aqui somos franceses, nós não somos ingleses. E sempre teve meio que essa rixinha entre eles. E aí ele bolou um personagem no estilo do Sherlock Holmes, só que ele não ia ser um detetive. Ele ia ser um ladrão. E é um ladrão que não é um ladrão comum. Ele é um ladrão de casaca, né? Sim. Como diz o primeiro livro. Mas ele é muitas vezes comparado, por exemplo, ao Robin Hood. Porque ele é um ladrão de classe, no sentido de que ele só rouba ricos, ele tem uma ética muito certa. Então ele nunca vai pegar alguém que tá precisando na rua, mesmo que seja muito fácil roubar. E ele se deixa pegar muitas vezes só pra zombar da polícia que tá pegando ele. Então ninguém consegue pegar, e quando consegue pegar, é porque ele deixou pegar. Então ele é um mestre dos disfarces, por exemplo, e é engraçado ver as histórias dele, porque ele se disfarça de gordo, ele se, assim, sabe aquele negócio bem caricato, assim? Só que funciona, ninguém consegue pegar ele, e quando pega é porque ele se deixou pegar só pra mostrar olha como eu consigo fugir de vocês ele é facilmente. Sacana. Então as histórias dele é sempre nesse estilo. E aí, o Maurice Leblanc, ele falou, bom, quem seria então páreo para o Lupin? Quem, Carol? Sherlock Holmes. E eu acredito, aí eu não tenho informações 100% precisas, mas já li também, já ouvi isso daí, que ele trouxe até numa primeira edição o nome Sherlock Holmes, e aí depois deve ter dado algum problema de direitos e tal, e ele inverteu. Então ele teve que chamar de Sherlock Holmes, que é o quê? Um detetive que veio da Inglaterra para tentar pegar o Lupin. Legal. Sherlock Holmes, ele tem um secretário chamado Wilson. Isso, o Dr. Wilson. Então é muito caricato, é um jeito, o francês tem muito disso, né, de ficar fazendo ironias e tal. É um jeito de dar uma cutucada no Sherlock Holmes lá em inglês. E óbvio que o Maurice Leblanc, ele faz os dois entrarem num embate aqui, uma caça, né? Gato e rato mesmo. E aí fica aquela, quem será que vai vencer? Quem será que vai vencer, né, Carol? Porque, enfim, quem é o autor do livro, né? Pois é. Mas é legal saber que o Maurice Leblanc, ele deixou o Arthur Conan Doyle furioso com essa primeira publicação. Porque, obviamente, ninguém quer que seu personagem seja ridicularizado, né? Mas dá ao povo o que o povo quer. Mas olha, ele não foi ridicularizado. Pelo que eu não li o livro, já sabem. Mas pelo que eu dei uma pesquisada, é óbvio que ele tira um sarro aqui e ali, mas ele não transforma o Sherlock Holmes, no caso dele, o Sherlock Holmes, como um bobalhão. Ele faz com que ele seja realmente um detetive muito esperto, talvez o detetive mais próximo a conseguir pegar o grande Lupin. Mas provavelmente ele não vai conseguir. Nessa edição, são duas histórias. E as duas com o Sherlock Holmes indo atrás dele e tentando pegá-lo. Eu acho que assim, foram 2 livros muito bacanas, que vale muito a pena você parar pra ler. Mas eu acho que o mais legal é a gente falar um pouquinho sobre essa questão do romance policial, sobre essa questão de detetives e crimes como estilo literário. Você sabe quem é considerado o primeiro autor de romances ficcionais policiais e de crime? Tem ideia? Eu ia chutar o Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, mas pelo jeito não é, né? Isso, obviamente, não é nada. Ninguém bateu o martelo nessa informação, mas acredita-se que Edgar Allan Poe foi o primeiro escritor a lidar com esse tipo de estilo literário, né? Então ele escreveu The Murders in the Rue Morgue, não sei, que são os assassinatos na Rua Morgue. E aí, em seguida, ele escreveu outras obras, como O Mistério de Mary Roget. Desculpa aí, gente, o inglês aqui na hora da tradução fica sofrido. E A Carta Roubada. Isso tudo também na mesma época em que foram lançados os livros do Sherlock Holmes. Mas eu acredito que por já ter sido famoso, ele conquistou esse espaço muito mais rápido, sabe? E aí a gente tem grandes detetives na história mundial. Que fogem da literatura, acabam indo pra cinema e tudo. E eu me lembro, por exemplo, de uma aí que a Carol com certeza vai mencionar aí, a Dama do Crime. Com certeza, mas essa aí tá na minha primeira... É a número 1 na minha lista. Eu peguei aqui uma lista com 10 detetives que fazem muito sucesso na literatura, mas também em outros meios como cinema e teatro. Não posso deixar de fora o meu querido Hercule Poirot,
que é o personagem mais famoso da Rainha do Crime, né? A Agatha Christie. Como vocês já sabem, a gente já cansou de falar aqui, ele é belga, ele ama muito a França, mas mora ali na Inglaterra, e ele soluciona vários casos, sempre usando a massa cinzenta. E pra mim, ele é o supra-sumo no quesito detetive. Como eu não conheço muita coisa do Sherlock, eu não posso dizer que ele é superior a ele. Mas, pra mim é. Mas fiquem off. Mais ou menos, né? Ai, não tem jeito, né? Hercule Poirot é Hercule Poirot. Como a gente já citou, tem o Sherlock Holmes, né? Que, pra quem não sabe, ele não é um policial. O Hercule Poirot, ele trabalhava na Scotland Yard. O Sherlock Holmes, ele é médico. E ele dá consultoria, né? Então, é diferente, mas é igual. Essa que é a verdade, né? Tá todo mundo ali, né? Ele é um detetive consultor, né? Que nem recebe pra ajudar a Scotland Yard. Ele só é acionado quando os policiais de verdade não conseguem mais avançar. Aí ele vai lá com toda a sua inteligência, a lógica. Exato. Isso que é legal, né? E aí ele mata tudo que tá acontecendo. E acontecendo. aí, na minha lista, e o Tan vai complementando conforme a gente vai falando, tem alguns nomes que eu não conheço, mas que quando eu fui pesquisar, eu já ouvi falar disso. Você já ouviu falar no Nero Wolfe? Todos os personagens ficcionais, tá, gente? Não, esse não. Ele apareceu a primeira vez. Quem que é o autor? Rex Stout. É um estadunidense, né? Ele escreveu a história do Wolfe, que é um detetive que surgiu ali em 1934. Então, sempre tem um cara que é o narrador, que é o Art Goodwin. E esse nome, ele não me é estranho. E ele é o assistente e é o principal responsável para buscar pistas para o Wolfe resolver os mistérios. Aí tem algumas tramas que são bem famosas, que é a Confraria do Medo, Milionários Demais, A Voz do Morto, Mulheres Demais e A Caixa Vermelha. Particularmente, não li nenhum, mas esse Art Goodwin, ele já esse nome não me é estranho. Agora eu não sei se foi alguma série que eu assisti, o que foi, enfim. Próximo da minha lista... Olha que bacana, é o Delegado Espinosa. É brasileiro, né? Exatamente, do escritor Luiz Alfredo Garcia Rosa. E é muito bacana. Também não conheço nenhuma história dele, então, mas o nome me é conhecido, sim. Mas olha que interessante, o canal fechado GNT, ele lançou há algum tempo uma série chamada Romance Policial, Espinosa, que é baseada nos romances desse detetive. Então é bem interessante, porque tem alguns das histórias que aparecem... os títulos são Achados e Perdidos, Vento Sudoeste, Uma Janela em Copacabana e Perseguido. Então acho que vale a pena a gente parar para conhecer um pouco dessas histórias dos nossos autores nacionais. Até porque dentro dessas histórias deve aparecer o contexto brasileiro, né? Então... A gente sempre vai ler esses livros, é o contexto londrino, é o contexto francês, é um negócio que não é, assim, eu acho glamuroso, isso eu acho. Sim. Até porque costuma ir pra era vitoriana, não é? Era atual e tudo. Mas é interessante de ver personagens agindo dentro do nosso universo conhecido. Eu lembro, por exemplo, quando eu lia... Hoje eu leio pouco, mas já li bastante Rubem Fonseca. Tem um detetive, acho que é Mandrake o nome dele. Isso. Ele aparece em vários livros do Rubem Fonseca. E era muito isso, assim, era um detetive no mesmo esquema literário, né? De vai tentar descobrir. Só que ele tá dentro do Brasil e o Rubem Fonseca, ele é muito cru, assim, né? E então ele vai no meio de prostíbulos, de pobreza, de cenários violentos, sabe? São Tem as camadas muito inferiores, isso. né? Então, camadas da sociedade que não aparecem em Sherlock Holmes ou em Lupin, por Exato. E é interessante que é sempre ali no submundo carioca, né? E o Mandrake, ele não é detetive, né? Ele, na verdade, é um advogado, mas ele acaba atuando muito como detetive. O estilo literário é meio que disso, de investigação e tal. Isso. E aí, se vocês quiserem conhecer o Mandrake, tem A Grande Arte e outro é Mandrake e a Bíblia e a Bengala, de Rubem Fonseca. Eu também não conheço. Tem vários, né? O que eu li foi muito legal, porque eu escolhi esse livro porque eu era adolescente, né? Que sabe, reacionar. Tem que revolucionar o mundo. Achei um livro que chama E do meio do mundo prostituto, só amores guardei ao meu charuto. E aí você já pensa, bom, um título enorme já causa uma estranheza. Tem prostituto no título. Nossa, vou ler esse livro. Foi legal. Mas
Essa Foi história do chocante? Mandrake. Foi chocante pra você? Foi chocante não pelo prostituto, Uhum. mas pelo submundo da coisa. Que eu, como adolescente, classe média, assim, o mais mundo cão que eu conhecia era o pessoal mais pobre que estudava no SESI comigo. Uhum. Mas lá ele vai pra lugares e ambientes que você fala, putz, eu nunca vou entrar na vida aqui. Coisa que a literatura faz a gente conhecer estando seguro, né? Com certeza. É interessante que, por causa dos livros, eu consigo entrar, por exemplo, numa favela, num baile funk, sem necessariamente ir pra lá. Né? Sem correr o risco. Temos aqui mais uma personagem, também da Agatha Christie. A gente já comentou alguma coisa sobre ela, mas nunca nos aprofundamos. Haverá oportunidade. É a nossa querida Jane Marple, ou Miss Marple. Ela é uma solteirona convicta que mora ali na Inglaterra. Ela já é uma senhora. E ela gosta de desvendar crimes, mas diferente do Hercule Poirot, que é um cara estudado, viajado, influente, ela só é observadora. Então ela tem aí a experiência de vida dela e é muito legal, porque você tá sempre acostumado a ver esses detetives que consomem livros e que tocam instrumentos. Super longe da nossa realidade, Isso. E ela gosta de mexer no jardim da casa dela, enquanto ela observa os vizinhos, mas não de uma forma bisbilhoteira ou com a intenção de fofoca. Ela só tá ali, entendeu? Ela vê o vizinho passando com o cachorro, a criança chorando na janela, e aí ela consegue, através dessa vida cotidiana, desvendar alguns casos. Inclusive, eu já falei de um livro dela, um livro onde ela aparece, da Agatha Christie, que é muito legal, que é o Assassinato na Casa do Pastor. Ele é de 1930. Então você pode ver que eu acredito que essa coisa do romance policial, ela ficou muito evidente aí nos anos 30, a partir dos anos 30, né? Um pouco antes, mas acho que com a Agatha Christie... Se a gente for ver o Sherlock e o Lupin, eles são começo de 1900 e baixo aí, finzinho de 1800 e pouco, né? Então. É isso aí. É uma época que floresceu muito isso. Sim. Sabia que o Mr. Bean é um detetive? Brincadeira, Então, pessoal. né? Brincadeira. O ator que interpretou o Mr. Bean naquela série maravilhosa que eu gosto pra caramba, o Rowan Atkinson. Ele é um comediante inglês, né? Ele tem muito prestígio pra lá. Ele também interpretou um detetive chamado Comissário Jules Maigret. Maigret, não sei falar, gente. Ah, mas isso na TV você tá falando, né? Sim, exatamente. Mas o Comissário Jules Maigret, ele é baseado em uma obra literária do autor... vamos lá. George Simenon. É um belga. Legal, é igual o seu Poirot. Então, pois é. E aí é legal porque... Tem o Tenente Columbo aí na sua lista? Não tem. Fala aí um pouquinho dele. Ó. O Tenente Columbo não tem na literatura, pelo menos não que eu saiba, né? Uhum. Mas era um seriado de TV que era isso, né? Acontece alguma coisa, um crime, um roubo, e ele vai lá investigar e o seriado, o episódio inteiro do seriado é como que ele desvenda isso. Era muito legal, eu assisti quando era criança. Hoje deve ser, assim, muito datado já, mas eu lembro muito intrigante, muito legal de assistir. Ah, que legal. Tinha uma série que passava de um detetive que ele tinha toque. Era o Monk. Ah, eu não vi. Nossa, eu amava, gente. Era muito bom. Porque ele era muito doidinho. E como ele tinha toque, todo mundo zoava com ele. E aí, eu lembro teve um episódio que ele tava num avião e uma criança tava pentelhando ele pra caramba. E ela falava... eu tenho 2 cachorros. O Pet e o Repete. Qual é o nome do segundo? Aí ele, Repete. E ela, eu tenho 2 cachorros. O Pet e o Repete. Qual é o nome do segundo? Só que ele já tava suando de nervoso e tremendo. Só que como ele tinha toque, ele não conseguia não responder, entendeu? Nossa, gente, era muito bom. Eu amava essa série. Muito bom. Mas tá bom. Aqui meu próximo detetive... Ele é o personagem principal de 8 romances de Raymond Chandler, que é o Philip Marlowe. Ele apareceu a primeira vez em 1939, no livro O Sono Eterno. Então, o que é legal desse detetive, o Philip Marlowe, é que ele vai pra briga. Ele desce o pau mesmo, ele não... É do MMA. Isso. O que eu acho, novamente, muito legal, porque a gente tem o detetive que... eu só uso a massa cinzenta. O outro detetive... o Sherlock Holmes vai pro pau várias vezes, Sim, viu? então. O Sherlock Holmes é usuário de drogas. Entendeu? Espadachim, cara. É muito legal isso, entendeu?
Mas, e esse Philippe Marlowe, ele também traz aquela coisa muito do femme fatale. Ele gosta muito de ter encontros com mulheres e isso fica bem evidente nas obras. Aí nós temos o querido Harry Bosch, que é um detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles. E ele é do escritor Michael Connelly. Esse nome não me é estranho. Ele escreveu Eu não conheço O Espantalho. nem autor, nem... Você não... Esse sim. Então, O Espantalho, A Queda, Dívida de Sangue, são todos onde aparece o Harry Bosch. Que legal. E pra encerrar a minha lista aqui, a gente falou que quem criou o título, ou pelo menos quem ficou famoso por começar a escrever romances policiais foi o Edgar Allan Poe. E o detetive mais famoso dele é o Auguste Dupin. Como a gente falou, o primeiro livro é Os Assassinatos da Rua Morgue, mas ele também ficou famoso aí por outras histórias, como A Carta Roubada. E olha que legal, o próprio Edgar Allan Poe falou que foi muito influenciado pelo Arthur Conan Doyle. Que legal. Será que esse Dupin tem a ver com o nome dos detetives no desenho do Tintin? Nossa, porque era Dupin e Dupont, não era? Era, nossa. Um com T mudo e o outro sem nada, acho. Olha que coisa. Olha só. E o detetive mora em Paris. Apesar que o Tintin... então. O Tintin ficava ali naquela região. Tintin é dali, né? Tudo da região ali. Pois é. Aí eu gosto. Eu acho que é um dos meus estilos literários favoritos. Romances policiais. Esse tipo de livro é muito bom pra empolgar e descansar a mente. Sim. Muito bom como livro de férias, um livro rápido, um livro que você fica tentando matar charadas. E quando você não mata, é muito legal quando é revelado, né? Você fala, tava aqui na minha cara o tempo todo. Eu nunca li Lupin. Tô morrendo de vontade de ler. Tô na dúvida se eu começo com o Sherlock Holmes aqui ou se eu vou lá pro Ladrão de Casaca. Provavelmente eu vou ler o Ladrão de Casaca. Como a gente falou, tem edição em tudo quanto é editor agora. Acredito que esteja em domínio público. A que a gente mandou aí no Clube Ictus é uma edição da Martin Claret, mas que linda que ela tá, Ficou cara. Que linda, sensacional. capa dura, um papelzinho, uma delícia. A própria ilustração de capa dele eu achei muito bacana. E só pra vocês terem ideia, essa edição que eu tô segurando em mãos aqui, ela não chega a 300 páginas, é 290 e poucas Com páginas. uma letra grande, inclusive. Com letra grande e 2 histórias, né? Pois é. Não, é sensacional. E se você é daquele que torce o nariz e fala, eu não vou ler história de detetive, deixa eu falar, se você já leu Os Caras, de Pedro Bandeira... né? Não deixa de ser, exatamente, né? Você já degustou e é bem aquele estilo. É muito legal, inclusive, Os Caras. Eu acho que os streams estão perdendo tempo não adaptando esse tipo de literatura para as telinhas. Porque, gente, ia ser muito, muito legal, gente, assistir a galera lá dos Caras. Thiago, só pra satisfazer aí a curiosidade, a gente tem mais autores brasileiros que gostam de escrever no estilo romance policial. O Jô Soares é um deles. Eu li o Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, é meio isso mesmo, verdade. Luiz Fernando Veríssimo, o próprio Pedro Bandeira, que a gente já falou. Quem mais aqui? Eu acho que esses são os principais. Joaquim Nogueira, enfim. Gente, olha, esse é o tipo de assunto que a gente falaria aqui um tempão, porque é fantástico. Aliás, tem uma coisa óbvia que a gente devia ter falado já, e não falamos, que ter uma adaptação na Netflix da série do Lupin. É verdade, que na verdade eu conheci o Lupin por causa dessa série, que eu não assisti. Então, foi a primeira vez que eu ouvi o nome. Eu tô assistindo ainda, eu comecei a assistir sozinho aqui, a Rê nem foi comigo ainda. E eu gostei, primeiro porque foi como eu descobri o personagem, depois é interessante, é aquele negócio que nunca ouvi falar do autor nem da obra. Aí você fala, tem uma série aqui baseada num livro, parece interessante. Aí você assiste um episódio, aí de repente o mundo inteiro cai na sua cabeça que tem livro do Lupin em tudo quanto é lugar. Você fala, como é que eu não vi antes, né? Mas a série, eu gostei porque ela não me estraga a experiência da leitura. Que bom. Porque ela não é o Lupin. Ela é um ladrão, enfim, pra quem não acompanhou, eu vou tentar começar a série aí sem dar grandes spoilers também. Ele é um ladrão, e ele é ladrão porque o pai dele foi sacaneado por um ricaço, e o pai dele foi preso e ele acabou morto na prisão. Isso acontece logo de cara, assim, no primeiro episódio. E aí o menino, ele cresce
o pai dele tinha dado um livro do Lupin pra ele, acho que foi, ele era super pobre, foi o único presente que o pai deixou, assim. Então ele cresce aficionado no Lupin e ele faz da carreira dele o que o Lupin fazia na literatura. Ah, que legal. Então ele é um ladrão de casaca, como a gente falou no começo do episódio. Ele é cheio de disfarces. Ele segue a mesma linha do Lupin, mas não são as histórias do Lupin. Ele tá copiando o Lupin nos dias atuais. Que legal. Aí, ó, vale a pena, pessoal. Pra quem gosta, pra quem tem curiosidade. Fica a minha última dica, que pra quem acompanhou já os nossos diários de leitura, a gente leu lá um livro chamado Morte no Nilo, da Agatha Christie, onde aparece o Hercule Poirot. Também vai ter o filme, saindo agora em fevereiro de 2022, Morte no Nilo. Eu já sei o que acontece no final. Então, mas será que eles vão mudar? A gente tem experiência no diário de leitura, Exatamente. Muito legal. Aliás, que plot twist, hein, aquele final. Mas aí eu deixo a pessoa, o pessoal curioso. Não vamos estragar, Isso né? Aí. Não, aquela história foi bem legal mesmo. Mas assim... Igualzinho do Elefantes, não esquecem, né, Thiago? Não, Elefantes é chato. Mas como vai sair o filme, todo mundo tá super hypado no filme... Se você gosta, lê o Morte no Nilo antes de ver o filme. Eu acho que você vai aproveitar muito mais aquela emoção mesmo de, é fulano, não, é ciclano, de você tentando colher as migalhas e as pistas e criar as suas próprias teorias. E, não, foi fulano, não, olha, agora é ciclano. Não, mas se fosse ciclano e a gente tentou trazer muito isso no diário de leitura. Então, se você tiver a experiência de ler, vai lendo e vai terminando trecho a trecho do livro, ouvindo os episódios lá no diário de leitura, porque é a gente conversando com vocês sem saber o que vai acontecer. E aí você vai lendo junto com a gente. E aí coroa com o filme, e aí você vai falar, o filme ficou ruim. Não sei, tá? A gente não viu o filme ainda. Espero que seja um filme muito bom. Pelo menos os atores que estão aí nele são sensacionais. Sim. Acredito que a ambientação, fotografia, essas coisas não vai deixar a desejar, não. Espero que o enredo seja tão legal quanto foi o do livro. Isso aí. Eu acho que é isso, né? Acho que é um bom prefácio. Se a gente chegou até aqui, você tá com vontade de ler Sherlock Holmes e Arsène Lupin, cumprimos com a nossa meta. Isso aí. E aí não esquece que mês que vem a gente volta com mais alguns títulos, com mais algumas curiosidades. E se você gostou, compartilha esse episódio com seus amigos. Se você tem aquele amigo que torce o nariz pro crime policial, você fala aqui, ó. Você já consumiu muito mais do que você imagina. E vem com a gente no Clube Ictus, né? Escolha lá o seu plano. Pode ser o mar, pode ser qualquer outro. E aí no mês que vem a gente volta com mais um prefácio apresentando alguma coisinha que a gente mandou por aqui. Muito obrigado pela audição e até o próximo. Isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se ouve no episódio que vem. Até mais.